isso. E eu quero desafiar vocês para começarem o ano com essa perspectiva de ver o Senhor mudando as coisas, mudando a nossa visão, mudando os nossos valores, muitas vezes focados tanto em questões temporais, materiais, e nos esquecendo daquilo que é eterno e daquilo que é duradouro. Eu quero, junto com você, alinhar a nossa mente e o nosso coração para esta visão, para esse desafio, e fazermos deste ano o ano mais produtivo da nossa vida, em nome de Jesus. Eu amo vocês e conto com cada um de vocês neste desafio de cumprir o projeto de Jesus, dando continuidade à obra que Ele iniciou sobre esta terra. Eu quero orar um instantinho antes de nós iniciarmos a ministração da palavra. Quero também saudar aqueles que nos assistem pela internet, irmãos e irmãs tão preciosos, que às vezes por não poder estarem aqui, têm que contar com este recurso. Vocês são muito bem-vindos, a graça do Senhor vai tocá-los de uma forma abundante, e vocês também vão ser muito enriquecidos nesta manhã. Pai de bondade e amor, muito obrigado porque podemos estar aqui, muito obrigado porque o Senhor está aqui, muito obrigado por este tempo de louvor, muito obrigado pela vida de cada um desses meus amados irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, nos separado, e o Senhor nos tem chamado para uma obra maravilhosa, que é falar do amor do Teu Filho Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia fomos alcançados por esta graça. E nesta manhã, quando nos reunimos como igreja, eu sei que o Senhor tem uma porção nova da Tua presença, do Teu Espírito, para derramar sobre nós. Por isso, prepara o nosso coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. O tema desta mensagem, viu, Marquinhos? É realinhando a nossa visão. Realinhando a nossa visão. E você vai entender por que da necessidade deste realinhamento da visão de cada um de nós diante daquilo que Deus tem para realizar em nossa vida. Eu creio que a palavra que você vai receber nesta manhã vai tocar o seu coração de um modo profundo, porque ela tocou o meu coração, e eu quero desafiar você não só a receber, mas a crer naquilo que Deus vai falar conosco. Esse texto está em Lucas, capítulo de número 13, verso 10, o texto que eu quero iniciar abordando aqui junto com vocês, em Lucas capítulo de número 13, verso de número 10. Lucas 13, 10, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10. Todo mundo achou aí? Lucas 13, 10. E eu quero te pedir para que, nesta hora, permita que o Espírito de Deus possa de verdade tocar no seu coração. Vocês são muito preciosos para mim, e eu quero ver hoje, de verdade, Deus libertando a mente e o coração de cada um que está preso. Olha o que está escrito nesse texto das Escrituras. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela o quê? Encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ele imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende
da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Nós temos aqui uma realidade. Uma mulher presa a uma enfermidade havia 18 anos. E esta mulher, no que diz respeito a este fato, ela não se privou de ir até Jesus. É importante dizer que Jesus está presente aqui nesta manhã. E esta presença não é uma presença mística e simbólica, é uma presença real, porque a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou presente. E a palavra de Deus também diz que a igreja é o corpo de Cristo, portanto toda a plenitude de Cristo está sobre a igreja que está presente neste lugar, nesta manhã. E eu quero destacar uma coisa que Jesus realiza aqui neste lugar. Jesus tem a perspectiva do poder de Deus. Jesus tem clareza a respeito de quem é Deus e do que Deus pode fazer pela vida de cada um de nós. Jesus está completamente convencido das verdades que vêm do alto e pouco influenciado pelas realidades deste mundo. Em função disso, Ele é capaz de aproximar-se de alguém como eu e de alguém como você e permitir com que a palavra dele realinhe a nossa visão. Porque qual era a visão que esta mulher tinha? A Bíblia diz que havia sobre ela um espírito de enfermidade e ela andava encurvada por 18 anos olhando para o chão, 18 anos sem poder olhar nos olhos das pessoas, 18 anos sem ter a perspectiva daquilo que estava à sua frente, 18 anos com os olhos focados num único lugar, num único problema, numa única situação, numa única realidade. Mas Jesus vem para realinhar a visão desta mulher. Mas Jesus não realinha apenas a visão desta mulher. Jesus vem para, através deste milagre, realinhar a visão de todos aqueles que estavam presentes naquele lugar e até os dias de hoje, pela narrativa do texto de Lucas, que chega até mim e até você nesta manhã. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus quer realinhar a minha e a sua visão. Eu quero dizer que Jesus quer realinhar a minha e a sua visão. Eu quero dizer que Jesus quer realinhar a minha e a sua visão a respeito da perspectiva daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele tem para a sua igreja. Uma das maiores consequências do pecado na vida do ser humano, sabe qual foi? Adão, o primeiro homem, Eva, a sua esposa, eles fizeram através do seu ato de pecado, que o homem, e quando eu digo homem aqui estou me referindo ao gênero humano, fosse preso numa dimensão chamada tempo. Este é o maior cativeiro do ser humano, este é o maior cativeiro de todo homem e é o maior cativeiro de toda mulher, é o cativeiro de todos os seres humanos, chama-se tempo. O que o tempo fez? Quando o pecado entra na raça humana, uma ampulheta, que é aquele relógio de areia, né, que tem aqueles dois cones ligados por um fio, aonde fica correndo a areia, foi virado. Esta ampulheta ou este relógio não existia até o pecado. E quando o pecado entra na raça humana, aquilo é virado. E agora começa a correr o tempo, e o tempo conspira contra nós. E por causa da entrada do tempo na vida dos seres humanos, nós não temos mais passado,
Nós não temos mais futuro. A nossa visão está em todo o tempo focada no hoje. Nós perdemos de vista o que é eterno. Nós perdemos de vista o que é o propósito de Deus. E ficamos em todo o tempo focados única e exclusivamente no propósito de cada um de nós e na nossa sobrevivência neste dia. Quantas vezes nós chegamos e falamos: eu preciso resolver esta situação hoje. Eu preciso vencer este problema hoje. Eu preciso resolver esta pendência hoje. Mas quem disse isso? O tempo. O tempo que nos escraviza. O tempo que nos prende. E porque nós estamos tão presos a este cativeiro, a nossa vida é pautada única e exclusivamente por aquilo que eu tenho que resolver agora. Não me importa a eternidade, não importa do que eu estou abrindo mão, não importa do que eu vou deixar de ganhar, não importa do que Deus tem reservado para mim, não importam as promessas de Deus. O que importa é resolver hoje o problema, e eu preciso resolver hoje. E este Jesus vivo, ele chega para realinhar a nossa visão. Uma mulher estava presa a uma situação que todos os dias ela enxergava diante de si. Uma enfermidade que a mantinha encurvada. E esta perspectiva a qual ela estava restrita é muito parecida com a perspectiva da qual nós ficamos restritos quando a nossa vida é pautada por aquilo que é temporal e momentâneo. Nós só enxergamos aquilo na nossa frente, só enxergamos o problema, uma situação, uma crise, uma dificuldade, uma questão que nos corrói a alma, quando na realidade Deus quer, às vezes, usar este próprio problema para ensinar-nos uma lição. O que eu estou vivendo hoje não determina quem eu sou. O que eu estou vivendo hoje determina duas coisas. Em primeiro lugar, que neste mundo nós temos aflições. E em segundo lugar, que Deus usa todas as aflições deste mundo para nos mostrar algo muito maior do que elas. A sua mão de amor estendida e pronta para trazer vida sobre cada um de nós. E se você e eu podemos crer nisso, Jesus está pronto para realinhar a visão de cada um de nós acerca daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. E Ele diz aqui nesse texto que havia uma mulher doente, haviam 18 anos. E de repente Ele diz assim: vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não disse para ela: olha, quem sabe você possa ficar um dia livre desta enfermidade. Ele não disse para ela: talvez eu possa ajudar você a ficar livre desta enfermidade. Jesus disse: mulher, estás livre desta enfermidade. E quando nós ficamos livres de uma enfermidade? Eu quero dizer para você quando nós ficamos livres de uma enfermidade, e eu quero desafiar você nesta manhã a realinhar a sua visão e colocar a sua visão de acordo com a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. Nós ficamos livres de uma enfermidade quando esta enfermidade perde o domínio sobre a nossa vida. Há cerca de 1 ano e 3 meses atrás, eu estava sentadinho naquela terceira cadeira ali, chorando. Porque eu não estava livre de uma enfermidade. A enfermidade estava corroendo o meu coração. Nós estávamos tratando com um inimigo forte, um câncer, uma dificuldade que se abateu sobre a minha família. E no momento do louvor eu comecei a refletir sobre aquilo, e aquilo começou a angustiar o meu coração, e eu comecei a chorar, e imediatamente Deus me deu uma palavra.
Ele diz assim: não tema o que pode matar o corpo, tema antes o que pode não só matar o corpo, mas depois lançar o corpo e a alma no inferno. Ou seja, não tema a enfermidade, mas tema sempre o pecado. E depois, não bastasse isso, no mesmo dia Deus me dá uma outra palavra. Ele me lembra lá do texto de Daniel, capítulo de número 4, onde narra a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 judeus que estavam cativos em Babilônia, e por desobedecerem uma ordem, um edito do rei, foram lançados em uma fornalha para serem queimados. E a Bíblia diz que eles não temeram pelo próprio corpo, antes preferiram ser queimados do que desobedecer a ordem de Deus, se curvando diante de outros deuses. Essas duas realidades, uma narrada por Mateus 28:10, e o outro esse texto lá de Daniel. Elas falam não do que é presente, não do que é do momento, não de uma dificuldade daquela hora. Ela fala de coisas eternas. Em primeiro lugar, Jesus dizendo: não tema o que é terreno, do que é momentâneo, não tema o que está acontecendo neste momento, temais antes o que pode comprometer a sua eternidade e a sua salvação. Em segundo lugar, Sadraque, Mesaque e Abdenego não temeram pelo próprio corpo, porque eles sabem, como estes que estão sendo executados hoje no mundo afora. Nós tivemos notícia de cristãos que estavam com execução marcada no Paquistão esses dias. Soubemos de cristãos que estavam com execução marcadas lá na Coreia do Norte esses dias. E eu me lembrava do testemunho de um homem que eu conheci há muitos anos, a quem eu tenho um carinho, um apreço e uma admiração enormes. E ele compartilhou comigo uma realidade que eles vivem num país, que ele mora lá na China, e ele esteve conosco, esteve aqui, esteve em minha casa, e ele falava assim: eu sei que um dia eu vou morrer, e todos nós um dia vamos morrer. Agora você imagine a glória de morrer por Jesus. E esse é o grande anseio dessa gente. A alegria, como foi o caso daquele cristão egípcio que foi assassinado há uns 2 anos atrás, quando começou a guerra lá na Síria a esquentar lá, com o ISIS começando a fluir naqueles dias. Executaram um jovem egípcio e a família dele. Quando foi entrevistada, acharam que iam encontrar gente revoltada, acharam que iam encontrar gente que estava questionando a Jesus, questionando a Deus. E para surpresa de todos, encontraram uma família que se sentia honrada, porque um dos seus filhos morreu por servir a Cristo. Jesus quer realinhar a nossa visão. Jesus quer nos tirar do sofrimento quando Ele nos leva a levantar a cabeça e a enxergar o que é eterno. Tem gente sofrendo nesses dias em um cativeiro, porque está com um problema aqui, um problema ali, um problema lá, e não consegue ver outra coisa senão este problema. Mas Jesus convida você hoje a levantar a sua cabeça e a olhar para Ele, porque Ele é muito maior do que qualquer uma destas coisas. E alguém pode dizer: Satanás está lutando contra mim. Eu já vi crente dizendo: o diabo está furioso lá na minha casa. Eu queria dizer para você, com todo o respeito que eu tenho por sua vida, por mais importante que você é para Deus e para mim, eu duvido muito que Satanás vá à sua casa. Eu duvido muito que o diabo dedique tempo para destruir seu casamento, ou dedique tempo para destruir a sua família. Sabe por quê? Porque Satanás, o diabo, ele não é onipresente. Sabia que o diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? E ele está em um único lugar neste momento? E este lugar não é na sua casa? Eu creio que Satanás, se você me perguntar onde ele está neste momento, ele está envolvido nesses grandes conflitos que geram genocídios, que matam multidões no mundo.
Eu creio que Ele está influenciando neste momento, pessoalmente, chefes de governo para levá-los a tomar medidas que vão impactar nações com seus propósitos. Sabe como é que Satanás age lá na sua casa? Contra você, contra mim? Ele usa a informação, porque ele quer influenciar as nossas mentes. Quando o pastor Bruno fazia aqui a abertura deste culto, ele falava a respeito de gente que anda com a mente pessimista, com a mente abalada pelas notícias. É justamente isso que Satanás faz. Satanás usa a televisão, Satanás usa as rádios, Satanás usa a internet para disseminar o pensamento dele. E as pessoas vão sendo condicionadas a este pensamento, e elas passam a agir como ele quer que estas pessoas ajam. E as pessoas começam agora a ficar oprimidas, e as pessoas agora começam a ficar angustiadas, e as pessoas agora começam a ficar presas, e as pessoas agora começam a trazer um estilo de vida que viram na televisão, que viram na novela, que viram nos programas, para dentro da sua casa. E aí Satanás começa a governar a vida das pessoas, mas ele não precisa estar presente, porque ele usa a informação, e essa informação vem, e muitas vezes nós bebemos como a última e melhor das novidades, mas aquilo começa agora a deteriorar todo o nosso corpo. Satanás usa pessoas que vêm muitas vezes para semear miséria no nosso ouvido, miséria no nosso coração. Eu estava agora recentemente numa igreja, lá nos Estados Unidos, e eu ouvi do pastor desta igreja que havia um homem na cidade que tinha traído a sua esposa 25 vezes. E ficou claro o adultério daquele homem, e aquele homem se rebelou contra a estrutura na qual ele estava envolvido, e ele abriu uma outra organização e agora estava convidando pessoas para estarem com ele. E a mesma sedução que ele havia usado para atrair a sua esposa por mais de 25 vezes, ele estava usando a mesma sedução para tirar cristãos de dentro das igrejas, para cooptar, para trazer para junto dele, para que pudesse agora implantar uma nova igreja. Quando alguém vem com sedução para nos convencer de algo, para convencer-nos de que aquilo que nós temos não é bom, e que nós temos que seguir os seus passos, Satanás está presente nesse tipo de atitude, Satanás está presente nesse tipo de ação, porque o grande projeto de Deus é que nós vivamos juntos. E independente das circunstâncias que possamos enfrentar dentro da nossa casa, eu quero deixar uma profecia para os casais: Deus quer que vocês permaneçam juntos e vençam juntos as dificuldades e lutas que porventura vêm para tentar destruí-los. Eu quero deixar uma profecia para os líderes desta igreja: Deus tem chamado você para manter o rebanho de Deus junto, unido, e não permitir que a informação, que a influência, que a notícia que vem do inferno venha trazer divisão. Muitas vezes estamos suscetíveis a isso, e achamos que o mundo está acabando, quando na realidade esta é a grande notícia que Satanás quer plantar. E a grande realidade de Deus é que Jesus veio para realinhar a nossa visão, e colocar a nossa visão na palavra dEle, não naquilo que estão falando, não aquilo que a mídia está noticiando, não naquilo que a internet está divulgando, mas naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a respeito da sua casa. Eu fui fazer uma viagem que eu aliei atividade profissional, e logicamente aproveitamos para descansar um pouco.
mas me relacionando com pessoas da área comercial, eu pude perceber uma coisa muito importante. Quando Satanás começa a ministrar notícias ruins a respeito de uma nação, outras nações vêm para se apoderar da riqueza desta nação que está afligida por essas notícias ruins. Nós estávamos nos Estados Unidos e conversando com pessoas na área comercial. Eles estão falando, o Brasil agora é a grande oportunidade de ganhar dinheiro. Só que eles estão falando assim, agora é a hora de nós tirarmos dinheiro do Brasil. Agora é a hora de nós explorarmos os brasileiros. Agora é a hora de nós expoliarmos os brasileiros. E eu quero dizer por que isso aconteceu. Eu tenho clareza que este país ficou muito enebriado e embevecido com a prosperidade que nós imaginamos estar vivendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês como pastor. Teve um período desta igreja que eu já não podia mais contar com os nossos líderes, porque todos eles estavam muito envolvidos com a prosperidade dos seus negócios. E eu quero dizer uma outra coisa. Eu prefiro muito mais viver em tempos de crise do que em tempos onde as pessoas acham que não precisam mais de Deus. Porque tem tudo o que precisam no dinheiro. Eu prefiro viver sem dinheiro do que viver sem Deus. E quando Deus se torna um dinheiro de uma nação, Deus permite que aconteça com a nação o que está acontecendo hoje com o Brasil. Deus é poderoso para reverter esta situação. Deus é poderoso para fazer qualquer um de nós prosperar nesses dias de dita crise. Mas é necessário que o nosso coração esteja colocado nele, nas coisas eternas e não naquilo que é passageiro, temporal, que é o dinheiro. E é necessário que nós nos firmemos aonde nós fomos plantados, porque como vocês me viram pregar aqui há uns 20 dias atrás, se o ramo não estiver ligado na videira, ele não dá fruto. Você pode ser um graveto seco, se você for ligado numa árvore que tem vida, e eu mostrei para vocês aqui um vídeo, e para aqueles que não assistiram, eu posso até fazer de novo semana que vem, venha ao culto que eu vou mostrar para você. Um graveto que foi arrancado, que era um galho vazio, sem nada, voltando a frutificar porque foi ligado na videira. Assim é a igreja é a videira verdadeira, e quando alguém está inserido na videira, começa a dar fruto e glorificar a Deus, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, quer que neste ano eu e você estejamos firmados nesta videira, e nós vamos dar fruto, e nós vamos prosperar, e não importa se o mundo está dizendo, se o diabo está dizendo que tem crise, quem está em Cristo Jesus vive em vitória a cada dia. Tem dificuldade, tem luta, mas é para aprendermos, é para melhorarmos, é para que a obra de Deus seja aperfeiçoada, mas o nosso fim já está determinado, a bênção de Deus já foi decretada sobre nós, e nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade, se os nossos olhos estiverem colocados em Cristo. Muitas vezes nos tornamos como tolos, crianças tolas, que qualquer um vem e leva no papo. Gente sem nenhuma moral, sem nenhuma honra, sem nenhum histórico, vem e conta uma história para a gente e a gente é capaz de acreditar. Mas isso faz parte do ser humano. Esses dias eu estava lendo um livrinho de devocional que eu tenho, meus pastores que foram presenteados por esse livro, não sei se vocês lembram disso, uma história que para mim caiu assim de uma forma, conta essa história, que havia um náufrago numa ilha deserta. Você sabe que ilha deserta não tem ninguém, né? Por isso que ela chama ilha deserta. Mas tinha lá um náufrago, o navio dele afundou e ele ficou anos naquela ilha. Anos, Bruno. E o que acontece? Depois de muitos anos, chegou uma expedição e foram resgatar este náufrago. E para surpresa deles, esse homem que estava naquela ilha era muito crente, um homem muito crente. E eles chegam naquela ilha e eles percebem algo estranho. Imagina uma ilha deserta, um náufrago muito crente, e tinha ali 3 edificações.
Existiam ali 3 cabanas construídas. Daí pergunta para ele, mas por que 3 cabanas? Ele falou, vou explicar para vocês. Essa aqui é a cabana que é a minha casa. Essa outra cabana aqui é a minha igreja. E essa terceira cabana, o que é? Não, essa aqui é a minha ex-igreja. Então, ele morava sozinho naquela ilha. E ele foi capaz de abandonar a igreja dele, porque ele não estava satisfeito. E ele criou uma nova igreja, morando ele sozinho naquela ilha deserta. Porque esses conflitos estão dentro do coração humano. Eles estão dentro do coração de cada um de nós. E a gente fica sempre procurando um motivo. Por quê? Porque faz parte do plano de Satanás remover-nos do lugar aonde é o único lugar que você e eu vamos frutificar, que é plantados na videira verdadeira, que é a igreja de Cristo Jesus. Por isso eu quero desafiar você neste ano a firmar os seus pés na rocha. E eu quero convidar você neste ano a mudar a sua visão a respeito da sua própria família, em primeiro lugar. Porque Deus colocou você em uma família, para que nesta família você frutifique muito. E os seus filhos vão ser conhecidos, como diz nas Escrituras, como reparadores de brechas, como reconstrutores de cidades destruídas. Eles serão conhecidos como bênçãos sobre a face desta terra. Por muitas vezes não ter esta consciência, as pessoas educam seus filhos de qualquer maneira e oferecem a eles o pior exemplo possível através das suas atitudes e do seu relacionamento dentro de casa. Mas nesta manhã, Jesus quer realinhar a sua visão. Jesus quer levar você a entender que a sua família é um projeto dele e que você foi colocado nesta família para edificar algo que glorifique a Deus para toda a eternidade. E eu quero que você receba da parte de Deus nesta manhã uma unção que desce como um bálsamo que cura sobre você. E ainda que a sua visão estivesse como daquela mulher, encurvada, não importa se há 18, não importa se há 15, não importa se há 10, se há 5, se há 2, se há 1 ano, se há alguns meses, mas levanta a tua cabeça hoje e entenda que Jesus escolheu você, para que através da sua vida, o nome dele fosse glorificado. A Bíblia diz que quando essa mulher se levantou, aqueles que eram os inimigos da igreja ficaram muito bravos. A Bíblia diz que os inimigos da igreja ficaram furiosos. Está escrito aí na sua Bíblia. Mas a Bíblia diz também que as pessoas que estavam ao lado de Jesus se alegraram muito e deram glória a Deus. O inimigo não quer que nós nos levantemos. E ele manda os mensageiros dele para falar: esse não levanta mais, esse não tem condição, essa família não tem saída, essa família não tem salvação, essa enfermidade não tem cura, essa enfermidade não tem solução. E você vai se levantar olhando para Jesus. E quando você se levanta olhando para Jesus, o inimigo fica furioso, mas o nome dele é glorificado. E ele chamou você para glorificar o nome dele. Por isso, nesta manhã, eu convido você, meu irmão e minha irmã queridos, a levantarem os seus olhos e não andarem mais encurvados, olhando para problemas ou dificuldades que são temporais. Vai passar, Deus dá um escape. A palavra de Deus diz que não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus para dar a você e a mim, um escape da situação que estamos vivendo, um escape do problema familiar, um escape do problema com os filhos, um escape do problema da enfermidade, um escape do problema financeiro, porque Jesus está vivo e Ele se importa com cada um de nós, e Ele quer fazer esta obra perfeita, para que o nome dEle seja glorificado. A palavra diz, os inimigos ficaram furiosos, mas o nome dEle foi glorificado. Eu quero finalizar lendo um outro texto das Escrituras com vocês, que está lá em Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, um texto tão conhecido de nós todos.
um outro homem que teve a sua visão realinhada. Mas agora não por Jesus, mas agora pelos discípulos de Jesus. E por que é importante eu dizer isso para você? Porque Jesus nos chamou para ser seus discípulos e realinhadores de visão uns dos outros. Quando alguma visão estiver turbada, quando alguma pessoa estiver equivocada, quando alguém estiver inflamado ou influenciado pelo mal que vem através das notícias ou da vida de outras pessoas, você vai ser alguém que vai realinhar a visão desta pessoa. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você vai realinhar a visão desta pessoa, porque tem os instrumentos de Satanás que vêm para mostrar as coisas ruins, tem os instrumentos de Satanás que vêm para mostrar as coisas que não estão bem, para fazer você desanimar, para fazer você se abater, para fazer você se angustiar, para fazer você desistir, para fazer você ir embora, para fazer você entregar os pontos. Mas existem os discípulos de Jesus que vêm para levar você a olhar para Cristo, olhar para Cristo, olhar para Cristo, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, para os seus filhos, nas questões materiais e financeiras, no ministério que Ele deu para você. Existem os discípulos de Jesus que dizem: olhem para Jesus, Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo a obra. E alguém pode dizer: mas isso está demorando muito tempo. E aí entra a questão na qual estamos presos. O tempo não existe para Deus. O tempo é uma consequência do pecado na vida do homem. Quem anda com Cristo não se importa com o tempo. Quem anda com Cristo não se importa com o tempo, porque não importa quanto demore, eu sei que o meu Deus é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. Você pode aplaudir a Ele? Você pode aplaudir a este Deus maravilhoso? Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo a obra em sua casa, Ele está fazendo a obra na vida da sua esposa, Ele está fazendo a obra na vida do seu marido, Ele está providenciando cura, Ele está providenciando o remédio, Ele está providenciando a provisão, mas para Ele o tempo não existe. O tempo é fruto do pecado. E nós vivemos nessa angústia do tempo, porque Satanás quer nos manter sempre estressados, sempre muito nervosos, e aí nós semeamos coisas terríveis dentro da nossa casa sem perceber, porque nós estamos influenciados e inflamados pelo tempo. Eu quero hoje, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, e não vai acontecer agora, vai acontecer a hora que Deus quiser, porque Ele sabe não o que nós queremos, Ele sabe o que nós precisamos. E é justamente sobre isso que fala este texto, que eu quero finalizar lendo com você. Ele diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e a João que entravam no templo, implorava que dessem-lhe uma esmola. Implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olha para nós. A primeira coisa que eles estão fazendo com este homem, realinhando a visão deste homem, realinhando a visão deste homem, realinhando a visão deste homem. Olha para nós, não olha mais para coisa alguma, mas olha para nós, olha para mim que sou um servo de Jesus, olha para nós dois que somos dois discípulos de Cristo, diziam eles. E ele diz assim: olha para nós. E ele olhava-os atentamente. Olha que coisa maravilhosa.
Ele os olhava atentamente, atentamente, e esperando receber alguma coisa. Mas olha o que eles dizem. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, não possuo nem prata nem ouro, eu não tenho o que você quer, eu não tenho o que você quer, diz o Senhor, mas eu tenho o que você precisa. Eu tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Muitas vezes nós estamos parados esperando que alguém venha resolver o nosso problema. É muito mais fácil. É muito mais fácil que alguém resolva o seu problema. É muito mais fácil que alguém vá lá na sua casa e dê um jeito no seu marido, na sua esposa, que dê um jeito no seu filho. Algumas vezes eu fui abordado no ministério pastoral, no gabinete pastoral, e as pessoas me disseram: você precisa ir à minha casa para dar um jeito na minha esposa, você precisa ir à minha casa para dar um jeito no meu marido, você precisa ir à minha casa para dar um jeito no meu filho. Esses dias alguém me ligava e falava: você precisa ir na minha casa para dar um jeito no meu irmão. Levanta e anda. Levanta e começa a andar segundo a palavra do Senhor, e você vai ver o seu marido se converter. Levanta e começa a andar segundo a palavra do Senhor, e você vai ver a sua mulher se converter. Levanta e começa a andar segundo a palavra do Senhor, e você vai ver o seu irmão se converter. Sabe o que aconteceu quando esse aleijado andou? Olha aqui para mim um instantinho. Quando esse aleijado andou, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas por causa de um homem. 3.000 pessoas por causa de um homem que ousou a tirar os olhos das circunstâncias, daquilo que era temporal, daquilo que era urgente, daquilo que era o que ele queria, e colocou os olhos naquilo que ele precisava. Ele precisava de uma mudança de paradigma, de visão. Ele precisava entender que o Senhor que cura estava ali, e que Ele está aqui nesta manhã. E porque aquele homem creu e aceitou, a Bíblia diz que ele entrou no templo pulando e louvando a Deus, e todos reconheceram como aquele homem que havia sido colocado ali naquela porta para esmolar durante toda a sua vida. E a Bíblia diz que Pedro pegou aquele gancho e dizem: não foi eu e não foi João quem curou esse homem, mas foi o Jesus que vocês crucificaram, porque a ele o Senhor ressuscitou, e a ele o Senhor fez Senhor e Rei sobre todas as coisas, e Ele pode curar cada um de vocês. Ele pode curar, Ele pode curar, Ele pode curar cada um de vocês. Ele pode curar, Ele pode curar todas as enfermidades, Ele pode restaurar todos os lares, Ele pode dar vida a todas as pessoas. Ele pode hoje tocar no seu coração. Aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Rei. E foi Ele que curou este homem, diante da vista de quem de vocês agora está andando normalmente. Ele quer fazer isso nesta manhã. Ele quer realinhar a nossa visão. Se você chegou aqui encurvado como aquela mulher, se você chegou aqui aprisionado pelo tempo, pela urgência, se você chegou aqui hoje pedindo uma esmola para Deus: Senhor, me dá hoje esta esmola, Senhor, me dá hoje esta esmola. Deus não quer dar esmola nenhuma. Deus quer dizer a você: levanta e anda. Vai reconquistar a tua esposa, vai reconquistar o teu marido, vai reconquistar os teus filhos. Vai tomar posse da cura que eu já te dei, porque está escrito em Isaías 53, 4 e 5, Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já fomos curados. É isso que Ele tem para nós nesse dia.
Vem nesta manhã, Senhor, vem nesta manhã quebrar todas as estruturas que foram criadas pelo inimigo em nossa vida, e que possamos ter a nossa visão realinhada e possamos ver de verdade o nosso coração ser inundado pela verdade do Senhor. O Senhor é a verdade, o Senhor é a verdade e a vida. Tudo aquilo que não condiz com esta verdade e com esta vida não provém de Ti, e nós rejeitamos nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial nesta hora, por aquelas pessoas que chegaram aqui aprisionadas pelo tempo, ou aprisionadas por mentiras de Satanás. Quando eu digo aprisionadas pelo tempo, é por alguma urgência, eu preciso resolver isso agora. Eu quero que hoje a paz do Senhor entre em seu coração. E aquelas pessoas que chegaram aqui oprimidas por mentiras de Satanás, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero que você venha aqui à frente, e à medida que eu estiver orando, Deus vai fazer esta obra perfeita em sua vida. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero convidar meus pastores, eu quero ungir a testa destas pessoas, porque eu quero consagrar a mente delas. A sua mente vai ser dominada pela verdade do Senhor. Vem mais para frente, para que a pessoa que está atrás de você possa receber esta unção junto com você. Feche os seus olhos, você que está aqui à frente. O Deus poderoso vai falar com você de um modo mais profundo nesta hora. Ele vai tocar em sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse àquela mulher: ser curada. E a Bíblia diz que Ele impôs as mãos sobre ela e ela levantou-se. Nesta manhã, ser curado. E ao você receber a imposição das mãos, você vai se levantar e vai sair deste lugar completamente livre, porque o Senhor está aqui, e Ele está falando com você, e Ele te chamou para ser alguém muito frutífero, mas você estava encurvada e não podia dar frutos, porque não tinha a perspectiva do chamado que Ele tem para você. Mas nesta manhã Ele quer realinhar a sua visão. Nós santificamos este óleo mais uma vez, meu Pai, e ao ungir estas pessoas, Senhor, eu creio, elas são curadas em nome de Jesus. Obedecemos a Tua palavra, o Teu mandamento, e eu creio que o Senhor vai fazer a sua parte, curando em nome de Jesus. Receba a cura através desta unção. 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 Receba em nome de Jesus. Oricanteres, xeri, mirianderes, surianderes, uricanteres. Espírito de vida, vem neste lugar. Vem tocar cada uma destas vidas. Vem tocar teus filhos nesta manhã. Vem fazer esta obra perfeita. Vem fazer esta obra perfeita. À medida que você recebe a oração, pode voltar ao seu lugar. E quando você estiver voltando, Deus vai estar fazendo a obra. Deus vai estar curando e levantando você. Deus vai estar fortalecendo você. Deus vai estar fortificando você. Receba a cura. Orianderes, xeri, canteres, suri, anderes, siri, mirianderes. Xeri, canteres, suri, canteres, xeri, anderes. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor.